Primeiro, uma boa noite a todos de novo e todas. E, enfim, peço desculpas por alguns problemas relacionados à ausência na última aula e a questão da distribuição dos textos. Esse mês de março é um mês assim, que tem um acúmulo inédito de trabalho extra, né? Isso não desculpa, apenas explica um pouco por que pode estar acontecendo certas coisas que eu não gostaria que acontecessem. Tá. Primeiro, Sabrina, sim, está tudo bem comigo, eu estou recuperado, ainda tenho um pouco de dor de garganta, mas enfim, eu fiz o teste e não estou com Covid. Às vezes tem outras condições que acometem a gente, que continua acometendo. Tá? Então, como eu disse, tinha seleção do doutorado, relatório de bolsa de pesquisa, tudo acumulado, e às vezes a saúde da gente, ainda mais na minha idade, começa a bater o pino. Tá? Então vamos ver. Deixa eu ver se eu consigo carregar uma apresentação aqui. Já devia ter... acho que está carregando. Deixa eu ver uma coisa. Está aqui ela. Vocês estão conseguindo enxergar? Parece assim na minha imagem que está muito pequena. Peraí, por aqui. Sim, sim. Não. Deixa eu ver. Aqui. Eu fiz aqui. Tá. Não, então, Sofia, eu vou te pedir em relação ao Sérgio que tu ajude ele pelo caminho que os outros e tu também tomaram para ingressar na sala de aula, tá? Realmente eu acho que aquele link talvez não tenha sido uma boa ideia. Eu simplesmente copiei e colei aqui, enfim, eu imaginei que pudesse não dar certo. Gente, eu já não estou com sorte aqui. O que é que a gente faz aqui? Deixa eu pensar. Então, eu fiz alguma coisa aqui que... Deixa eu ver. Deu algum problema. Vou ver se eu fecho a apresentação, tá? É que eu não sei. Vou ver se eu fecho a apresentação. Carregar. Só tem como carregar, mas não tem como fechar aqui. Isso é engraçado. Gente, acho que eu vou ficar frustrado hoje, vocês também. Que loucura isso. Deixa
eu ver qual seria a minha tela. Uma janela do aplicativo. Vocês estão conseguindo ver? Dá para ler? Tá. Eu vou... Então, essa apresentação tem 13 páginas, eu não vou seguir necessariamente a ordem em que ela está, tá? Mas ela vai me ajudar a mostrar para vocês, inclusive com elementos visuais, componentes que são importantes, né, na teorização linguístico-estrutural do Lévi-Strauss. Tá? Primeiro, eu gostaria de compartilhar com vocês, né, alguns fatos a respeito da biografia do Lévi-Strauss. Vocês já tiveram contato com a obra do Lévi-Strauss em algum outro momento ou é a primeira vez? Ok, é uma obra densa, uma obra complexa. Ele é provavelmente o antropólogo mais conhecido fora do mundo antropológico, e ele é provavelmente o intelectual francês mais importante do século XX. E ele tem uma biografia bastante intrigante, bastante rica em viagens, em detalhes, né, com muitas influências que são as transformações que o século XX provocou no campo da antropologia. E também com Lévi-Strauss nós temos a influência de um background filosófico, mas sobretudo um background, eu que digo, um repertório que vem da renovação da linguística moderna. A antropologia, até o momento que nós vínhamos estudando, era uma antropologia, especialmente a antropologia inglesa, essa de Malinowski, de Radcliffe Brown, de Evans Pritchard, ela é uma antropologia empirista, ela é uma antropologia cuja teorização, cujos principais conceitos, cujo modo de proceder, ela está associada a uma âncora principal. E, de certa forma, é a âncora de toda a antropologia. Né? Porque a antropologia começa como esta ciência das sociedades primitivas, que eram, de modo geral, sociedades de pequena escala, né, em lugares distantes, à margem ocidental, aonde se consigna uma imagem de ser humano ou arquetípico ou primitivo, mas o que mais importa é que a experiência etnográfica mais relevante é a do trabalho de campo prolongado, continuado, em contato com os chamados nativos, que depois eles vão ser chamados de informantes, e atualmente, por uma renovação do significado político e epistemológico, né, se convencionou que o termo interlocutor, né, eu acho que é um termo que intuitivamente vocês podem perceber a importância, que o termo interlocutor é talvez o termo mais adequado, porque nós lidamos não com objetos, nós não lidamos com formigas, nós não estamos lidando com cobaias, mas nós estamos lidando com seres humanos que têm uma complexidade material e intelectual da mesma ordem do que a nossa própria complexidade. Então, tanto que Lévi-Strauss vai dizer, muito tempo depois,
que a antropologia é a ciência social do ponto de vista do observado. Ou seja, este informante, este objeto da observação, ele passa a ter o estatuto de sujeito. E esse estatuto de sujeito, ele ganha a sua teorização pela primeira vez, de uma forma assim, bastante interessante, através de Lévi-Strauss. Embora o estruturalismo seja considerado como um modo de pensar a vida social que não dá relevância para a subjetividade, né? Que ele é um modo de pensar o social a partir do inconsciente. Tá? Pois bem, Lévi-Strauss ele nasce em 1908. Ele nasce em Bruxelas. Né? Ele é de uma família de franceses que são pintores e músicos. Certo? Vocês estão enxergando enquanto eu digito? Né? E ele cresce em Paris e ali, nos anos 20, ele tem uma aproximação, com o socialismo durante a sua vida acadêmica na graduação. Okay? Lévi-Strauss, nos anos 30, ele chega a concorrer como deputado distrital pelo Partido Socialista, certo? A formação do Lévi-Strauss é em filosofia e direito na Sorbonne, que, como o nome deve evocar, vem cheio de ressonâncias de uma antiga e venerável instituição de ensino que até hoje existe na França. Mas ele não fica satisfeito com a filosofia que era ensinada na Sorbonne. Ele acha muito antiquada aquela filosofia. Ele tem uma paixão desde pequeno, a paixão de antiquário, museu, objetos de feiras, né, de antiguidades, como no nosso Brick da Redenção, tá? Essa paixão ele vai carregar pela vida toda. E ela vai se fazer presente em vários textos que ele escreve sobre arte. Né? Um trabalho monumental que ele escreve nos anos 60, que é As Mitológicas, é pensado como uma sinfonia. Tem abertura e outros movimentos. Porque ele acha que há uma importante afinidade entre a organização simbólica do pensamento musical e a organização simbólica do pensamento mítico. E
quando eu mostrar a vocês um exemplo de análise de mito, vocês vão ver que a sintaxe dessa análise do mito é como se fosse a disposição de frases dentro de uma pauta musical. Tá? Pois bem, Lévi-Strauss, em 1935, depois ele já casado, né, com a Dinah Lévi-Strauss, que foi a sua primeira esposa e que o acompanha ao Brasil, e ele passa um tempo no Brasil. Então, ele recebe esse convite para ser professor, para ser professor, peraí, deixa eu ver, para ser professor na Universidade de São Paulo, certo? E ele passa alguns anos aqui no Brasil. A Universidade de São Paulo, quando ela nasce como um projeto da elite paulista, especialmente ali dos donos do Estado de São Paulo, o jornal Estado de São Paulo, né? E esses barões da imprensa e do café, que se tornam industriais, querem construir uma espécie de instituição de formação de quadros para a elite intelectual. Sofia, eu realmente não sei como ajudar o Sérgio nesse momento. Eu vou pedir desculpas para ele, vou tentar conversar com ele, eu vou tentar conversar individualmente com o Sérgio, né, para ver como que é possível incluí-lo aqui na aula. Né. Mas, enfim, a aula está sendo gravada, ela vai poder ficar disponível. Tá? Depois a gente tem que fazer algum tipo de conversa, eu vou ver se ele me passa o número de WhatsApp dele e a gente vê como, né, como se faz tu fizeste desculpe, vamos fazer uma interrupção, tu fizeste um passo a passo com ele? Sim, professor, eu mandei foto para ele de ali da página do Moodle, da parte desse curso, da conferência do Moodle, enfim. Eu lamento muitíssimo, sabe? Não, Eu não sei direito como ajudar, né? Porque se a gente estivesse no Teams, eu não ia conseguir fazer essa apresentação com o texto que eu estou fazendo a você. Isso é praticamente um quadro negro, né? sim, não, tudo bem. Eu tô falando aqui com ele e ele só pediu para depois disponibilizar o vídeo, mas Não, fica a gravação no a aula Google, tá, né? vocês vão vendo que a aula está sendo gravada. Tá certo, então. Beleza. Tá? Pede as minhas desculpas para ele, tá? Eu Tá vou ver bom, se pode eu deixar. consigo de alguma forma. Eu quero muito que o Sérgio esteja presente, né? Então, quando o Levi-Strauss recebe, ele é um jovem professor, ele recebe um convite para ser professor na nascente USP, né? E a elite paulista recebia aulas em francês, que era a língua da moda na época. Tinham dito para ele que nos fins de semana ele poderia, na periferia da cidade, visitar as aldeias indígenas. E, bom, ele se vê-se que ele não tinha muita informação a respeito da localização, né, dos índios brasileiros, né? Não que não houvessem índios em São Paulo, mas ele queria entrar em contato com grupos indígenas praticamente isolados né, da relação com a civilização. E aí ele descobre que esses grupos eles vivem a milhares de quilômetros da cidade de São Paulo. Depois, na década de 1950, ele vai escrever o livro. Ele escreve assim uma obra copiosa, o livro de memórias que torna ele conhecido, né, o livro mais conhecido dele, que torna ele conhecido não apenas como antropólogo, mas também como um grande escritor. Isso é muito importante a gente levar em consideração a respeito do Lévi-Strauss. Ele tem uma prosa poderosa
a serviço da veiculação de suas ideias. Tá? Então ele passa alguns anos no Brasil e é a experiência brasileira que vai converter o Lévi-Strauss em antropólogo. De professor de filosofia, ele passa a ser antropólogo, mas ele traz aquele repertório de conhecimentos, aquele cabedal de influências e leituras da filosofia, né? Ele traz Bergson, ele traz Kant, ele traz Durkheim, que ele lê, mas que ele não gosta muito do Durkheim. Ele tem alguns textos de crítica, embora, na minha opinião, haja uma grande continuidade entre a sua obra e a do Durkheim. Ele tem, inclusive, um texto chamado O que a etnologia deve a Durkheim, né? Mas o negócio dele é Rousseau, é Montaigne. Tá? Então ele tem depois um texto, O que a antropologia deve a Rousseau. Tá? Mas neste livro, Tristes Trópicos, ele conta a experiência na USP, tá? Mas não só na USP, mas também no Mato Grosso, no Paraná, onde ele faz contato com grupos indígenas isolados. Então, em 1935, ele vai aos Caduvel e aos Bororo. Tá? E, desculpa, eu coloquei 55, mas é 35. Em 1936, ele vai ao grupo que era considerado o grupo de cultura material mais simples de todos, que era os Nambiquara. Tem um documentário brilhante, que eu vou colocar aqui para vocês, sobre a vida dele, feito por uma brasileira, Maria Maia, que está disponível no YouTube. Maria Maia Lévi-Strauss. As saudades do Brasil. Espera um pouquinho. Espera um pouquinho. Deixa eu só... Deixa eu copiar. Eu vou colocar o link aqui. Depois eu vou colocar o link aqui. E aí eu vou pedir para vocês verem esse filme, tá? Que é sobre a vida do Lévi-Strauss. Onde tem depoimentos de vários antropólogos e outras pessoas que conheceram Lévi-Strauss no Brasil e na França. E há também um documentário bem bacana, deixa eu ver se eu acho ele aqui, feito por brasileiros. Não, como é o nome do documentário? Eu vou ficar devendo para vocês, senão eu vou perder muito tempo procurando aqui, tá? Eu queria mesmo que vocês vissem esse da Maria Maia. Tá? Então, neste livro, Tristes Trópicos, é o que a gente chamaria de um romance de formação, né? Os alemães chamam Bildungsroman. Não sei se vocês já ouviram falar desse termo, é um termo que vem lá do romantismo. Vocês já ouviram falar do Bildungsroman? Eu não sei bem alemão, mas é. Deixa eu ver, peraí. Deixa eu escrever aqui. Bildungsroman.
Ah, muito chique. É o romance de formação, onde a pessoa é o coming of age, a pessoa se torna adulta, né? Mas, na verdade, é a construção de um etnógrafo, de um antropólogo. O tipo de antropologia que o Levi-Strauss vai praticar no Brasil, na verdade, não é o modelo de trabalho de campo inglês. Então, embora ele tenha uma acuidade, uma grande capacidade de observação e uma intensa reflexividade, ou seja, uma capacidade de contextualizar e extrair um significado, às vezes oculto entre os com muitas correlações intelectuais inauditas e inesperadas dos seus dados, o trabalho de campo que ele faz no Brasil entre os Bororo, os Caduvel e os Nambiquara não é um trabalho de campo ao estilo Malinowski ou Radcliffe Brown. O que ele faz, na verdade, são expedições. E nessas expedições, os franceses gostavam de fazer isso. Por exemplo, os franceses fizeram uma expedição no início dos anos 30, na França, né, a expedição Paris-Dakar, né, que era do Marcel Grioli. E nessas expedições, o que eles iam fazendo? Eles iam recolhendo cultura, eles iam assim, representando, fotografando, mas recolhendo cultura material, arte, ícones, ou seja, tinha um aspecto que, nos termos da ética antropológica atual, seria considerado predatório. Então, se vocês forem no chamado Museu do Homem, atualmente, né, ele fica numa área portuária de Paris, né, que eles chamam de Museu do Quai Branly. Vocês vão ver ali, como na Inglaterra, que tem muito material que foi retirado e que era importante para a afirmação de culturas indígenas. Então, o Levi-Strauss, com o material que ele recolhe dessas exposições, dessas expedições, ele monta expedições. Desculpe, agora eu estou confundindo. Ele monta exposições, confundi as palavras. Ele monta exposições em Paris. Tá? Agora, nesse livro Tristes Trópicos, eu vou disponibilizar uma cópia para vocês. Ele conta que as paixões dele e que formaram e conformaram o seu pensamento desde pequeno, né, são a geologia, né, porque na geologia se vê relações entre estratos, né, entre estratos materiais geológicos, e essas relações se dão tanto num nível superficial, que se pode ver, como num nível mais profundo em camadas. E a correlação que se tem entre camadas superiores de rochas que são distintas corresponde à correlação de camadas que estão em níveis inferiores e às vezes não visíveis dessas rochas. Isso é muito importante, essa correlação sistemática entre oposições em diferentes níveis e alguns deles que não estão visíveis, mas que podem ser reconstituídos via um modelo teórico, né, como um jogo de combinações, ou seja, tem uma influência da matemática, e muitas delas não conscientes, conformam esta influência da geologia. Ele diz às vezes que o pensamento dele é um pensamento neolítico. Né? O neolítico é uma fase da pré-história onde os seres humanos desenvolveram o fogo, a domesticação dos enfim, de alguns animais, de plantas, né?
também desenvolveram a tecnologia do ferro, né, e outras tecnologias que se seguiram, né, aquela fase em que se faziam instrumentos apenas feitos de pedra e tal, e que são objeto de estudo dos arqueólogos. Então, enfim, essa inteligência neolítica, essa capacidade de encontrar correlações entre dimensões que são distintas, ela depois vai servir de esteio para, né, a análise e a solução que ele dá a problemas que outros antropólogos se puseram. E se dá, sobretudo, em dois grandes campos. Um deles é o campo do parentesco, outro é o campo da análise das classificações, do pensamento simbólico, né, do chamado pensamento totêmico e das mitologias. Pois bem, o que acontece em 1940 na França? Alguém pode me dizer? Aliás, em 1939. Segunda Guerra Mundial. Lévi-Strauss era judeu. O avô do Lévi-Strauss tinha sido rabino de Versalhes. Como francês, ele já era membro de uma nação ocupada. E como judeu, ele era um potencial candidato ao extermínio. Isso, Sofia, a invasão da França pela Alemanha. Então, o Lévi-Strauss ele foge da França. Enquanto isso, os pais deles vão para uma região, né, que era uma região autônoma, que não era a região ocupada pelos alemães. E eles conseguem ficar relativamente protegidos, né? Tem uma copiosa troca de cartas do Lévi-Strauss com seus pais. E o Lévi-Strauss ele consegue, através da Fundação Rockefeller, ele consegue ir aos Estados Unidos, onde ele vai ser professor na New School of Social Research, a nova escola da pesquisa social, né, que abrigou uma série de intelectuais. Inclusive, intelectuais alemães foram para, né, foram para os Estados Unidos. Os Estados Unidos chegou a ter um programa de salvação de intelectuais europeus. E o Lévi-Strauss teve apoio de uma tia também, que conseguiu, né, essa ida dele para os Estados Unidos. E essa tia vivia nos Estados Unidos. Tudo isso é narrado nos Tristes Trópicos, a experiência brasileira dele, a experiência americana. Né? E nesse ambiente nova-iorquino, o Lévi-Strauss consegue não apenas se consolidar como professor, mas também fazer a sua pesquisa que apresentou ao mundo intelectual, que é depois publicada em 1949, que está na nossa biografia, que são as estruturas elementares do parentesco. Isso que eu estou falando também é narrado
no livro, né, De Perto e de Longe, já está disponível para vocês. É um delicioso livro de entrevistas e que raras vezes eu observei tamanha congenialidade, ou seja, é como se fosse uma espécie de intimidade num nível muito profundo, uma intimidade intelectual num nível muito profundo entre entrevistador e entrevistado, né? Foi feito graças ao Didier Ribon, que é também um biógrafo do Michel Foucault. Escreve uma biografia bem legal sobre o Michel Foucault. E é um texto muito acessível. Então, se alguém quiser ter um aprofundamento, um ponto de partida, eu recomendo fortemente que leia o De Perto e de Longe. E nessa New School for Social Research, ele entra em contato com, né, um intelectual russo, que é um linguista chamado Roman Jakobson, né, que apresenta ao Lévi-Strauss a obra de Ferdinand de Saussure. Estão conseguindo ler ali? Ok. Pois bem, isso promove uma revolução pessoal no modo do Lévi-Strauss organizar as suas ideias, que é também o prenúncio de uma revolução intelectual no interior da antropologia, que foi protagonizada por Lévi-Strauss e depois se estendeu para outras áreas, né, que é o chamado estruturalismo. Então nós temos assim os tetrarcas do estruturalismo nos anos 60, década de 1960, que era Lévi-Strauss, Lacan, Jacques Lacan, psicanálise, Louis Althusser, tem uma história trágica depois, Louis Althusser, e finalmente Michel Foucault, que é um filósofo e um historiador das ideias de tremenda importância também. Vocês se lembrem que até lá a vida intelectual francesa tinha sido dominada pela figura solar do Jean-Paul Sartre e seu existencialismo. O estruturalismo é anti-existencialista. Depois eu falo um pouco sobre isso. Agora voltando. O que é esta influência do Ferdinand de Saussure? Ferdinand de Saussure, ele ficou conhecido por um livro chamado Curso de Linguística Geral.
Curso de Linguística Geral, que na verdade foi redigido a partir de notas de seus alunos no início do século XX, né, na Suíça. Né? Ferdinand de Saussure era um genebrino. Vocês sabem, a Suíça ela tem uma área de língua italiana, outra área de língua alemã e outra área de língua francesa. Bom, qual é a originalidade do Ferdinand de Saussure? Ele era preocupado com a fonética. E da fonética ele passou para a semiologia. Você sabe o que a fonética estuda? Alguém me dá uma sugestão? A fonética estuda a organização dos sons na língua. Nosso aparelho fonador, ele tem uma capacidade de articulação de sons, né, que vêm em conjuntos que são limitados. E dependendo dos sons que nós empregamos, nós construímos significados que são diferentes. Por exemplo, a diferença entre rei e lei é muito grande no âmbito dos significados, mas a única diferença significativa em termos fonéticos é de uma letra só, e essa letra muda tudo. Então, uma parte do curso de Linguística Geral é preocupada pela fonética, com a fonética, e essa fonética ela vai dar origem a uma ciência que é uma subdivisão da linguística, que é chamada de fonologia. Depois vai ter um cara que o Lévi-Strauss cita muito, que está num dos nossos textos, que é o Nikolai Trubetskoy, né, cujo programa de estudo da fonética, cujo programa de estudo da linguagem é inovador e vai estar na base do pensamento do Lévi-Strauss. O Lévi-Strauss vai pensar a cultura do mesmo modo que estes linguistas renovadores do século XX pensam a linguagem. A cultura é um fenômeno da mesma ordem da linguagem. A cultura não é mais como pensavam os antropólogos culturais norte-americanos desde Franz Boas, né, apenas um conjunto de padrões, né, materiais ou linguísticos visíveis. A cultura é um modo de organizar, né, símbolos e fonemas. A cultura é um modo de organizar símbolos e fonemas. Então, eu me permito passar aqui para mostrar para vocês aqui embaixo a segunda parte do curso de Linguística Geral, este que eu falei que em 1913 os alunos, né, eu não sei bem se foi em 1913, mas enfim, os alunos do Ferdinand de Saussure, né, apresentaram uma parte de seu curso que foi dedicado à fonética e uma outra parte que foi criada pelo Saussure, que é chamada de semiologia. Né? Então, o Saussure vai chamar de semiologia a ciência que estuda a vida dos signos em sociedade, um movimento pelo qual eles constituem relações com outros signos.
todo fenômeno cultural é vazio. Olha só como é interessante, né? Toda a relação importa muito mais do que os elementos dentro de um conjunto. Tá? Então, toda a visão de língua e depois a visão de cultura em Lévi-Strauss é uma visão relacional. Ela é toda ela formada por diferenças. As diferenças é que produzem sentido, como em rei e lei. Tá? Não é à toa que eu coloquei essas duas palavras, né? Esses fonemas, como R em rei e L em lei, né? Eles existem em diferença e relação de oposição uns com os outros para construir sentido. O sentido é construído a partir de oposições e diferenças. Então, se discutir no mundo aonde você não tem mais a explicação pela história, nem por contingências empíricas, né, como era o caso dos evolucionistas ou dos antropólogos funcionalistas britânicos. Mas você está abrindo a partir da semiologia, ou seja, a semiologia, a palavra... Por que é semiologia? A palavra semeio, em grego, quer dizer signo. Tá? Quando os gregos se visitavam, eles quebravam um tipo de pedra e distribuíam uns para os outros como um ritual, né? E essa pedra que era distribuída era chamada de semeio. Era um ritual que indicava, né, a simbolização de alianças de amizade, ou de parentesco, ou de outras ordens. Com o tempo, deixa eu ver, eu não coloquei, faltou um E aqui. Semeio em grego quer dizer signo. Não é símbolo num sentido mais usual, né, que nós pensamos símbolo, mas é simbólico, como algo que está no lugar de um objeto, representando esse objeto. Então, o símbolo ele é certamente da ordem da representação. Mas o que o Saussure e depois os linguistas que vieram depois dele afirmaram é que esses símbolos eles não existem no vazio, mas como uma linguagem, eles têm uma gramática, eles têm leis de organização interna. Tá? O que o Saussure descobre é algo muito semelhante e numa época muito... eles poderiam até se conhecer, né? Ele era contemporâneo do Durkheim. Para o Durkheim vai haver uma oposição, vocês se lembram, entre sociedade e indivíduo, tá? Que é homóloga, ou seja, ela tem uma homólogo quer dizer que tem a mesma lógica da oposição entre a língua, que é uma instituição social, e a fala, que é um manejo individual, tá, desta instituição social. Vocês estão entendendo? E aí o Saussure vai chamar essas duas dimensões, a dimensão coletiva da língua, que é uma dimensão social, vai ser chamada de paradigma, ou dimensão paradigmática, certo? E a dimensão individual vai ser chamada de sintagma. Um sintagma é uma frase, tá certo, pessoal?
Então a gente tem esta oposição que é tão teorizada entre o final do século XIX e uma longa parte do século XX entre indivíduo e sociedade. É uma espécie de corte. Né? Um dos grandes desafios da sociologia, da antropologia e da linguística é estabelecer a ponte, a mediação, a conexão. Como é que se passa de uma dimensão, né, que é virtual, hoje em dia se diria virtual, né, é uma dimensão sincrônica, que é essa dimensão da língua, né, para uma dimensão, né, diacrônica, que é a dimensão da fala. Alguém sabe me dizer o que significa sincrônico e diacrônico? Nós já estudamos isso, não? Pois bem, o sincrônico, né, tem a ver com a ideia de um sistema, né, tem a ver com a ideia de um sistema onde a passagem do tempo, a história, a contingência não afetam suas leis internas e modos de funcionamento. Né? Então, a língua, até Ferdinand de Saussure, ela era uma gramática histórica. Né? Ou seja, se você pegasse, por exemplo, o português, o objeto fundamental de seu estudo era as mudanças temporais do português, por exemplo, da época manuelina, dos descobrimentos do século XVI, para o português ali do século XX. Ou seja, esta dimensão diacrônica ou histórica, ela não tem relevância para o entendimento desta dimensão conjunta coletiva, né, que é a língua. Depois vocês vão ver que a cultura para Lévi-Strauss ela é pensada como um sistema de diferenças articulado em diversos níveis, né, aonde os elementos desse sistema são símbolos ou signos. Né? Mas o signo ele não tem uma definição de dicionário. Eu já vou mostrar a vocês. Ele não tem, assim, você não pega uma palavra, né, e vai ao dicionário explicar o seu significado. Esses signos só existem por oposições, do mesmo modo que eu expliquei para os fonemas, né, ele só vai ter um significado que é um significado que nós vamos chamar de diferencial em relação aos outros signos. É esta articulação de signos que tem valor diferente que vai formar essa esfera que depois vai ser chamada de uma gramática, ou seja, são as regras de constituição das frases de uma língua. Na mesma forma que você vai entender a constituição abstrata das frases de uma língua através desta gramática e da sintaxe, você vai poder pensar uma gramática e uma sintaxe do parentesco, dos mitos, das religiões, das culinárias. Tá? Lévi-Strauss ele está descarnando a vida social de uma dinâmica efervescente, tirando, né,
aspectos que seriam contingentes para chegar naquele grande sistema que, ao modo da língua do Ferdinand de Saussure, se organizaria como um grande sistema simbólico. E aí, para pensar esse sistema simbólico, ele faz uma leitura que vai juntar Ferdinand de Saussure com Marcel Mauss, que é outro autor que nós vimos. Então, essas oposições, língua, fala, paradigma e sintagma, sociedade e indivíduo, são fundamentais para se entender o estruturalismo. Outra ideia que ele vai pegar, essa ideia é importante, para a gente entender o que é o signo em Ferdinand de Saussure. E depois, em Lévi-Strauss, onde se tem o modelo linguístico, e eu passei o texto sobre o modelo linguístico, eu anexei ainda hoje as nossas aulas, um texto do Ivan Simones, onde essa influência do Ferdinand de Saussure, mas não apenas ali, há vários textos do Lévi-Strauss que declinam esta influência, está presente. Tá? Então, o signo para Ferdinand de Saussure talvez seja essa a contribuição fundamental para estatuir a semiologia como essa ciência que vai interpretar os signos da vida social, que depois também vai ser chamada de semiótica. Ele vai ser analisado, este signo, como uma criatura que tem duas metades. Uma metade que é chamada de significante e a outra metade que é chamada de significado. Até o século XIX, o significado da palavra Vênus, ele era, eu vou dizer que não é à toa que eu estou usando este exemplo. Tá? O significado da palavra Vênus, ou da palavra Lua, ele era simplesmente uma indicação de um fenômeno externo a nós, que você apontaria para um objeto no céu. Este objeto é Vênus, este objeto é a Lua. Isto é chamado em lógica de referência. Referência ao objeto externo ao qual a nossa linguagem está indicando, é o objeto do mundo. Por exemplo, esta árvore aqui. Mas o que o Saussure percebeu? Que quando nós estamos falando de uma árvore, e árvore em inglês, por exemplo, em inglês é tree. Em português é a palavra árvore. Que nós vocalizamos um conjunto de fonemas que são reconhecidos por outras pessoas dentro da comunidade linguística. Por exemplo, a palavra árvore. Mas quando nós falamos em árvore, nós estamos não apenas falando numa árvore, nós estamos pensando numa árvore. Então não existe signo. O signo árvore, ele é formado pela vocalização, ou seja, por um fenômeno físico, que é esta palavra que nós vocalizamos, um fenômeno que ele achava que era um fenômeno mental, que é o conceito de árvore. Por isso é que árvore, e o significado se pensa neste objeto de referência. Isso pode parecer um pouco complicado, porque, na verdade, na prática, o significado e o significante são duas metades indissociáveis da linguagem, e eles só são divididos através de um gesto de análise. Tá? Pois bem, então,
essa ideia de um signo que tem uma metade física e uma metade conceitual, né? Ela é basilar para a semiologia e depois para a antropologia estrutural, né? Porque o modo como a antropologia estrutural vai entender, por exemplo, os sistemas de parentesco e os sistemas de mitos ou os sistemas culinários, né, vai estar relacionado à compreensão desses sistemas como sistemas simbólicos formados de signos. Aí tomem símbolos e signos como sinônimos. Tá? Então vamos adiante. Aqui tem umas distinções que são bastante técnicas, que talvez possam confundir nesse momento, então eu não vou me aprofundar nelas, né? Mas isso, elas seguem mais ou menos o que eu estava falando. Jacobson e Trubetskoy, a distinção entre dois fonemas intervém no plano do significante e significado. É a possibilidade de se distinguir significações que introduzem para além de Saussure o eixo sintagmático das sucessões e o eixo paradigmático das combinações e oposições de significados. O que é mais importante reter disso que eu estou falando? É que este eixo sintagmático ele é formado por um conjunto de possibilidades de combinações e oposições de significados. Isso você só pode entender estas combinações e oposições através de uma análise formada de constituição de modelos. Ponto. Aqui tem uma série de conceitos. Deixa eu chegar a algum ponto. Então, aqui. O nascimento da fonologia, eu estou citando aqui um texto do Lévi-Strauss, que é a análise estrutural em linguística e antropologia, tá? Nossa, onde ele está falando do método estruturalista. O nascimento da fonologia modificou profundamente esta situação. Ela não renovou apenas as perspectivas linguísticas. Uma transformação de tal amplitude não se limita a uma disciplina específica. A fonologia desempenha, em relação às ciências sociais, o papel renovador que a física nuclear, por exemplo, desempenhou para com o conjunto das ciências exatas. Em que consiste esta inovação quando tentamos encará-la em suas implicações mais gerais? A resposta a essa pergunta nos é dada pelo ilustre mestre da fonologia, Nikolai Trubetskoy. Num artigo programático de 1933, ele resume o método fonológico a 4 procedimentos fundamentais. Em primeiro lugar, a fonologia passa do estudo dos fenômenos linguísticos conscientes para o de sua infraestrutura inconsciente. Certo? Então, não se trata, como Radcliffe Brown, de partir de um plano dado e consciente aos sujeitos, suas relações, etc. Mas de encontrar uma espécie de ordem que não é consciente aos sujeitos. Sujeito que está cozinhando um assado, está preparando uma salsicha, está fermentando um vinho. Ele não é consciente de que, né, aquele assado, ou então um objeto, um produto culinário, que é resultante da defumação, por exemplo, a defumação de uma carne, né, ou então um vinho ou uma outra bebida alcoólica, que é feita por
fermentação, algo que é cozido dentro de uma panela de pressão ou de uma panela comum. Ou seja, estas atividades culinárias e técnicas tão diferentes, as pessoas que estão cozinhando não estão conscientes da matriz de relações que vão conformar o que o Lévi-Strauss vai chamar de código culinário. Isso só é possível porque um analista juntou uma série de dados, de gestos técnicos, de elementos, de ingredientes, sobretudo de processos de cozimento, e ele vai enxergar uma espécie de lógica de correlação entre esses processos vistos como signos. Ou seja, tem mensagens a respeito da organização do mundo social, da natureza, que não são conscientes. Por isso que eu introduzi um texto chamado o Triângulo Culinário, que é o cru, o cozido, e num outro vértice nós temos o podre. E no meio desse nós temos uma série de técnicas culinárias que estão associadas a modos de organização social. Ou seja, a culinária é um modo pelo qual nós pensamos a nossa relação com outras pessoas. Nós pensamos as relações de gênero, por exemplo, através da culinária. Então, numa cultura patriarcal, a realização de assados, de churrascos, por exemplo, pode ser uma prerrogativa masculina. Enquanto que a cozinha, aliás, esse assado, esse churrasco pode ser algo da ordem do extraordinário, dos fins de semana. Ele vai se opor ao que o Lévi-Strauss chama de uma endocozinha feminina, que é do tempo ordinário da semana. E aí você tem uma oposição entre gêneros, o masculino e o feminino, e entre o público e o privado, e uma oposição do tempo ordinário e do tempo extraordinário. Ou seja, são vários códigos em vários níveis. Tem um código do tempo, um código dos gêneros ou dos sexos. Você tem um código específico das técnicas culinárias que são articulados em suas diferenças e constroem um sistema simbólico que acaba sendo um modelo para pensar essas relações sociais, esses papéis, etc. Isso é um pouco o estilo de análise feito pelo Lévi-Strauss. Então, além disso, ele se recusa a tratar os termos como entidades independentes, tomando como base de sua análise as relações entre os termos. Tá? Então, eu já falei um pouco sobre isso. Ele vai introduzir a noção de sistema. A fonologia atual não se limita a declarar que os fonemas são sempre membros de um sistema. Ele mostra sistemas fonológicos concretos e evidencia sua estrutura. Então, a estrutura não é algo visível e empírico em Lévi-Strauss. Ela é uma espécie de dimensão oculta. Ela é uma dimensão oculta a qual nós só podemos ter acesso através de modelos que nós fazemos sobre ela. Finalmente, ela visa a descoberta de leis gerais descobertas por indução ou deduzidas logicamente, o que lhes dá um caráter absoluto. Lembrem-se que nós estamos tratando da influência da linguística sobre a antropologia, cujo rigor metodológico
né? E resultados evidentes serviriam, né, para Lévi-Strauss para poder introduzir uma explicação de mais alto nível do que as que tinham sido propostas, né, pela antropologia cultural norte-americana ou pela antropologia funcionalista inglesa, que, a despeito de suas grandes contribuições etnográficas, tinham limites muito claros para ele, né? E esse limite estava em não conhecer a cultura como, né, algo da chamada ordem simbólica, né? Então tem um texto que é importante, que é essa introdução à obra de Marcel Mauss, é um texto que tem 70 anos já, ele é de 1950, aonde ao final do texto, Lévi-Strauss, ele vai reconhecer a pluralidade das culturas, mas ele vai dizer: a sociedade tem uma origem simbólica. Então ele diz, ao contrário do Durkheim, não se trata de procurar uma sociologia dos símbolos, que é esse projeto que está em Durkheim, que está em Radcliffe Brown, etc., que é entender a estrutura social como explicadora dos símbolos, mas de compreender a origem simbólica. Ele inverte o Durkheim. E eu dizia que em Tristes Trópicos havia 3 grandes paixões. Eu falei só da primeira, que era a geologia, mas eu quero só mencionar a vocês, né, que o marxismo e a psicanálise foram mencionados também. Ambos, junto com a geologia, vão tentar encontrar uma espécie de ordem racional subjacente aos fenômenos, tanto que Lévi-Strauss vai fazer uma menção à diferença que Marx faz entre infraestrutura econômica e superestrutura ideológica, e dizer que a antropologia é um empreendimento cujo foco privilegiado é o estudo de superestrutura. E a psicanálise, ela vai partir de, né, atos de fala, sintomas, né, sinais que são difusos e muitas vezes heterogêneos, e descontínuos, para tentar chegar a um nível de organização que é inconsciente, né? Só que em vez de um inconsciente individual, Lévi-Strauss nos vai falar de um inconsciente linguístico ou cultural, e que nada tem a ver com o inconsciente coletivo do Jung, ao qual ele se refere criticamente no texto A Análise Estrutural dos Mitos. O inconsciente é como esta gramática que está no âmbito da língua, que ele vai tomando e digerindo conteúdos e construindo formas, né? O exemplo mais interessante está no pensamento selvagem. É um exemplo da lógica caleidoscópica. Bom, todo mundo sabe o que é um caleidoscópio. Ou seja, o inconsciente, ele pega, como o caleidoscópio pega esses fragmentos coloridos e coloca um espelho ao longo de uma espécie de tubo, formado através de uma dimensão geométrica,
esse tubo vai sendo virado e o espelho vai dando a sensação de que formas simétricas vão sendo dadas. Da mesma forma, este inconsciente linguístico ou cultural, ele vai pegar fragmentos da vida, da realidade sensível, né, do cheiro de uma flor, né, da cor de um pássaro, do tom do céu, do movimento do rio, das sensações de frio ou de calor e coisas do gênero, e ele vai tomar estas qualidades sensíveis e construir uma lógica, que é a lógica dos mitos. Os mitos, eles falam através dessas qualidades sensíveis. Então, o que Lévi-Strauss faz é entender o pensamento selvagem como este pensamento que transforma esta dimensão sensível da existência humana numa linguagem abstrata e inteligível para construir códigos que nos dão a origem das nossas instituições, né, que explicam as doenças, né, que falam da regularidade das constelações astronômicas. Então, uma coisa que Lévi-Strauss faz é mostrar esta inteligência que todas as sociedades têm. Não existem sociedades incultas, sociedades têm culturas diversas. E a inteligência, ela deriva de uma dimensão que não é consciente nem individual. Ela é coletiva e inconsciente, e ela é anônima. Ele vai dizer, os mitos falam pelos homens. É o inconsciente cultural que está pilotando a construção dessas relações que eu falei a vocês. Tá? Sobre o conceito de estrutura. Em primeiro lugar, uma estrutura apresenta um caráter de sistema. Isso está em A Noção de Estrutura, em Etnologia, página 302. Consiste em elementos tais que uma modificação de qualquer um deles acarreta uma modificação de todos os demais. Em segundo lugar, todos os modelos pertencem a um grupo de transformações, cada uma das quais correspondendo a um modelo da mesma família, de modo que o conjunto dessas transformações constitui um grupo de modelos. Em terceiro lugar, as propriedades indicadas acima permitem, desculpe, foi um engano da conversão aqui, permitem prever de que modo reagirá o modelo em caso de modificação de um de seus elementos. Finalmente, o modelo deve ser de tal modo construído que seu funcionamento possa dar conta de todos os fatos observados. E aí ele vai a um exemplo, ele pega 5 sistemas de parentesco, alguns deles patrilineares, outros matrilineares, né? E aí tem uma razão para estarem aqui esses símbolos, tá? De mais, de menos, masculino, feminino. Aqui é o símbolo de irmão e irmã, tá? Então, isso aqui é um exemplo clássico de estrutura. A estrutura não se dá pelo exame de uma sociedade específica. A estrutura é um conjunto de possibilidades que o chamado espírito humano, nos diz Lévi-Strauss, encontrou para dar solução a um problema, que é esse problema da relação de parentesco. E aí, assim, para concluir, eu vou falar um pouquinho, e contando com a paciência de vocês, e abrindo a questões, sobre, depois de falar assim rapidamente sobre o universo simbólico, sobre os sistemas de parentesco em Lévi-Strauss. Tá? A gente não vai adentrar nas tecnicalidades dos sistemas de parentesco,
Mas o que eu quero dizer é que até Radcliffe Brown, o parentesco não incluía, ele não era pensado como um sistema de trocas. Essa ideia de troca é uma ideia que ele reinterpreta do Marcel Mauss. Né? Ele era pensado simplesmente como um sistema de filiação. O que os filhos herdam dos pais? Ou seja, a dimensão mais importante para Radcliffe Brown era uma dimensão vertical de sucessão e filiação. Lévi-Strauss vai ver o sistema de parentesco, né, como um sistema de trocas. Né, e ele vai falar da troca de mulheres. Isso deu margem à polêmica, crítica das feministas e tal. Isso seria lido de uma outra forma hoje. O que Lévi-Strauss faz é pegar aquela ideia da dádiva como a forma mais primitiva de troca do Marcel Mauss, forma elementar de troca, e ele vai dizer que, na verdade, o que se deve pensar é uma linguagem como uma troca de signos. E aí você tem 3 dimensões dessa troca de signos. Uma é a troca de signos da linguagem mesmo. Né? A outra são as trocas econômicas ou as trocas materiais. E, finalmente, as trocas de parentes. Então, em vez do eixo vertical das filiações ser enfatizado, né, esta relação entre grupos que são aparentados, vista como uma relação de troca, passa a ser a relação fundamental. Então, o sistema de parentesco é um sistema de trocas cuja dimensão política e horizontal é mais importante do que a filiação. E a filiação, ela vai ter que levar em consideração, né, os parentes. Aqui nós vemos, por exemplo, aqui no sistema trobriandês, que é matrilinear, eu vou dar esse exemplo do sistema trobriandês. Essa relação indicada pelo signo do menos, aliás, por esse sinal, aliás, de menos, né, entre este que é o filho da irmã com o seu tio materno, é uma relação de autoridade, é uma relação de respeito. O sinal menos indica uma relação de respeito e o sinal de mais uma relação de familiaridade. Tá? Ou seja, é aquela distribuição que Radcliffe Brown falava das relações de autoridade e de afeto. Então, não é possível entender essa estrutura sem entender o conjunto das variações possíveis na distribuição dessas relações de autoridade e afeto. E aí ele dá o exemplo de uma estrutura como a lógica que vai organizar o conjunto destas possibilidades. E aí, nos primeiros capítulos, eu concluo com isso, onde Lévi-Strauss vai falar da proibição do incesto, como elemento que logicamente opera a passagem da natureza para a cultura. Está enxergando essa parte?
Tá? Vocês não olhem esta figura agora, tá? Essa figura não interessa, essa figura 2 aqui, tá? É uma longa demonstração dos primeiros capítulos, mas ela contém toda essa teoria que eu vinha desenvolvendo a vocês, que é o cruzamento desta influência francesa do Marcel Mauss com a influência da linguística do leste europeu e a linguística suíça, moscovita, a linguística de Praga, né? Depois, através da experiência norte-americana e pela influência do grande amigo e mentor dele, que foi o Roman Jakobson, ele vai fazer o que, o Lévi-Strauss? Ele vai pegar toda a bibliografia disponível nos anos 40 sobre sistemas de parentesco e vai construir uma explicação alternativa, né? Uma explicação alternativa e nova e inovadora em relação a essa teoria do Radcliffe Brown dos ingleses, né? E é um fato muito curioso, porque o Lévi-Strauss, ele estuda, vocês sabem aonde que o Lévi-Strauss estudou todos esses dados? Foi na Biblioteca Pública de Nova York. É como se vocês fossem fazer uma tese que vai inovar a antropologia mundial usando a Biblioteca Pública do Rio Grande do Sul. Então vocês veem a importância das bibliotecas para o trabalho intelectual. Tá? Então deixa eu rapidamente falar, já falei que é um sistema de trocas, né? Como é que Lévi-Strauss vai pensar esta passagem da natureza para a cultura? Por que ele está pegando o problema da proibição do incesto? Onde que está? Tentando achar aqui o... São 3 capítulos, tá? O incesto, a proibição do incesto é uma proibição universal. As únicas exceções à proibição do incesto conhecidas são os casamentos sagrados em algumas culturas, como o casamento entre irmão e irmã dos faraós. Ele diz, olha, no mundo animal não se encontra esta proibição do incesto. Ele diz que essa é uma característica que nos humaniza. E ele vai ver a origem dessa proibição do incesto no dilema dos pequenos grupos. Ele teve essa intuição examinando aqueles grupo indígena Nambiquara, cujo grande problema do ano era o problema de quem ia casar com quem, e este casamento era a chave para a reprodução, não apenas individual, biológica, mas a reprodução da existência do grupo. E o Lévi-Strauss vai dizer, em primeiro lugar, a proibição do incesto, ou seja, o fato de que você não vai mais nem ter intercurso sexual ou relações de casamento entre consanguíneos, ele resolve o problema entre morrer fora e casar fora. Ele vai, em vez de ter uma relação de antagonismo e guerra, ele vai criar um laço entre grupos diferentes através do casamento, que é um laço de reciprocidade, ou seja, ele reinterpretou a teoria do Marcel Mauss, né, à luz desse imperativo inconsciente da reciprocidade. Eu te dou a minha irmã, e na geração seguinte, o teu filho vai dar a sua irmã para o meu filho. Tá? Uma coisa assim. Então, esse compromisso numa geração que gera um compromisso em outra geração através dessa resolução do dilema entre casar fora e morrer fora, é que vai estar na base, de um lado, da intuição da importância da proibição do incesto.
E aí ele vai dizer, a passagem da natureza e da cultura vai se dar através de um fato que preenche, de um lado, o critério da universalidade das leis naturais e o critério da relatividade das regras culturais. Ou seja, se o incesto é universal, em cada lugar, quem é casável e quem não é casável vai variar. Para algumas culturas, certos tipos de casamento com determinada categoria de primos é tabu, mas com outra categoria de primos, ela não apenas é permitido, como é desejável. Isso pode se inverter em outras sociedades. Então, a proibição do incesto, ela é universal como um fenômeno natural e ela é variável como um fenômeno cultural. Então, ela é uma espécie de operador lógico desta passagem. Nunca nós vamos saber quando, na pré-história, se instituiu este tipo de tabu. O que se sabe é que este tabu, e esse é um raciocínio tipicamente levi-straussiano, ele é uma interdição da ordem pela qual a lei do simbólico se instaura, mas ele não é só negatividade, ele é positividade. Eu concluo falando isso. Ele impele a produção de aliança. E o que está em questão para o Lévi-Strauss em as estruturas elementares do parentesco é demonstrar que a aliança que grupos fazem através do casamento, ela tem uma importância preeminente e central face à a antiga ideia de filiação da antropologia inglesa. E esse sistema de parentesco ele vai ser visto como uma linguagem, como um sistema de trocas, mas também um sistema de apelações, um modo pelo qual nós nos dirigimos uns aos outros em família, dentro da parentela, como ele diz. Ele vai ser também um sistema de classificação. Lévi-Strauss é muito preocupado com os sistemas de classificação. Não existe sociedade que não seja uma sociedade classificadora. Ele também vai ser um sistema pelo qual se prescrevem casamentos e alianças. E ele vai dizer, a nossa sociedade, essa nossa sociedade ocidental moderna, ela não é uma sociedade de casamentos prescritivos entre primos, que é a ideia do casamento entre os primos cruzados, que vai dar origem a essas estruturas elementares do parentesco. Nós vivemos na sociedade moderna o império não desses modelos que ele vai chamar de mecânicos, mas a maneira como nós casamos só pode ser entendida a partir da intervenção de probabilidades estatísticas. Nós temos probabilidade de casar dentro de determinadas restrições, mas essas restrições não são imposições prescritivas como nas chamadas sociedades primitivas. O que eu quero que vocês fixem é que Lévi-Strauss está apelando para um tipo de origem dessas proibições e da produção dessas alianças, e a teoria dele vai ser chamada de teoria da aliança, a partir de necessidades que são inconscientes, que se originam desta correlação entre a língua vista como um sistema de signos e a cultura vista como um sistema de representações e de signos.
tá? Então, assim, eu concluo por aqui esta parte falando dessa passagem tão importante e inicial da obra de Lévi-Strauss, né? Estou aberto a questões. Eu sei que é uma aula densa, tem muitas, enfim, tem muitos pressupostos e tem um trajeto intelectual importante até chegar, mas, enfim, não há como expor Lévi-Strauss sem entrar nestes considerandos. Tem alguma questão? Nós teremos Lévi-Strauss na aula seguinte também. Nós vamos falar do pensamento selvagem, nós vamos falar da análise, vamos começar pela análise de mitos. Vocês estão entendendo? Sim, é bastante informação. Por isso que eu sugiro a leitura do De Perto e de Longe. Para quem não sabe nada e não teve nunca contato com a obra de Lévi-Strauss, eu sugiro este livro delicioso de entrevistas, que é dos anos 80. Outra coisa, sobre retorno das provas e das resenhas, isso na metade de abril que eu vou dar. Eu não tive tempo ainda de ler os trabalhos de vocês. Mas esse retorno será dado, será individualizado. Eu pretendo me dedicar este mês a isso. Se a gente não tiver nenhum tipo de ruptura institucional, né, coisas do... melhor nem falar nisso. Né? Estou aqui observando o chat de vocês. Tá, agora eu pergunto, algum nível esteve compreensível a aula? Deu para acompanhar, mesmo que não toda? Eu não estou aqui para fazer nenhuma performance intelectual, eu estou aqui para tentar fazer com que vocês aprendam, tá? Eu quero deixar isso muito claro. Meu foco é o aprendizado. Bom, tá? Então, se tiverem dificuldade, vocês me contatem, que eu vou tentar ver aonde que está esta dificuldade. Ficamos por aqui hoje? Então tá, eu desejo uma boa semana a todos e todas. Qualquer dúvida, por favor, façam contato comigo. Depois eu vou entrar em contato com o Sérgio para passar o vídeo a ele, né? Vai levar algumas horas, aqui o MConf leva, e eu acho que nós poderíamos tentar continuar no MConf, se vocês concordarem, tá, gente? Imagina, é meu trabalho, eu tenho o maior prazer de dar aula, sempre tive e sempre terei, tá bom? Então tá.